Então Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro... Ora, no 25 de abril de 1974, estava, como era habitual, sendo um estudante de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, a fazer a vida de estudante. Não dei conta da noite do 24 para 25 de abril, como qualquer estudante normalmente fazia as minhas noites até tarde, e portanto deitei-me sem percepção que tinha acontecido alguma coisa no país. No outro dia fui para as aulas, portanto do 25 de abril, também não notei nada de especial, mas a meio da manhã realmente comecei a ter notícias que tinha havido uma revolução em Portugal. A minha primeira preocupação foi contactar com a minha família. Sou de uma família pequena e, portanto, o meu pai estava contactável telefonicamente, mas a minha mãe não. E eu não tinha meio de transporte. Pedi a uma pessoa amiga do Laboratório de Imunologia que me emprestasse o carro e fui até a minha casa para poder avisar, sobretudo a minha mãe e algumas pessoas mais que lá estavam, que tinha havido uma revolução e que, portanto, não precisávamos ainda bem o que é que poderia acontecer a seguir. E, portanto, a partir daí foi uma explosão de surpresa, porque, efetivamente, as horas iam passando, as notícias iam surgindo e começámos a perceber que, verdadeiramente, era uma explosão de liberdade, uma explosão de alguma coisa nova que ia acontecer. Pois, na altura ainda era relativamente jovem, tinha acabado de fazer 13 anos e estava na escola. Portanto, o dia começou sem nenhum sinal anómalo em Coimbra e, como sempre, fiz o trajeto a pé entre a Solum e o Liceu José Falcão e tive aulas durante parte da manhã, sendo que a dada altura, penso que ainda antes da hora do almoço, fomos avisados que deveríamos regressar a casa sem grandes explicações. Também acho que éramos muito novos para perceber estas coisas. A diferença principal para um jovem como eu na altura, que ainda não tinha grande percepção política, foi de facto o caos que se instalou depois nesses dias subsequentes a nível da escola. Portanto, começámos a ter pouquíssimas aulas, não tardou muito a começarem a haver também greves sistemáticas e, enfim, um clima, digamos, pouco propício ao estudo. Estava no então Liceu Dom João III, portanto estava a finalizar meus estudos secundários, quando soubemos a notícia, viemos para a rua e recordo-me das memórias que tenho, o primeiro sítio para onde me dirigi foi para a sede da PIDE. Corria de facto o boato, e não era boato, verificou-se de facto houve um ajuntamento popular frente à instalação da PIDE à espera de ver a saída dos agentes da PIDE. E portanto as Forças Armadas estavam na rua e de facto foi um pouco a surpresa, mas também a alegria de ver de facto finalmente as coisas mudavam, sobretudo eu que estava a acabar estudos secundários e aterrava-me a ideia de ter que ir combater pelo ultramar, ou seja, defender uma causa que de facto não fazia qualquer tipo de sentido. No dia 25 de Abril eu estava em casa. Portanto, eu tinha 7 anos de idade, era aluno do Externato São Miguel Arcanjo e recordo-me do meu pai ter acordado de manhã, um pouco agitado, dizendo à minha mãe que estava a acontecer alguma coisa de fora do vulgar, porque na rádio só passavam marchas militares. E, portanto, o meu pai decidiu ir à empresa, que era relativamente perto de nossa casa, e a minha mãe ficou em casa e um pouco mais tarde decidiu ir à rua fazer algumas compras. Algumas amigas dela deixaram os filhos com a empregada, nós tínhamos uma empregada interna e ficámos todos durante o período da manhã em casa. O meu pai, à meia da manhã, pediu a uma das funcionárias da empresa para passar por nossa casa para deixar o recado, avisar que estava tudo bem, uma vez que não havia comunicações. E, portanto, nós tínhamos instruções da minha mãe, a nossa empregada era relativamente nova, tinha 17 anos, e tinha instruções da minha mãe para não abrir a porta a ninguém. Mas por insistência da funcionária do meu pai, ela acabou por abrir a porta com a tranca de segurança e, portanto, receber o recado da senhora. Mais tarde, quando a senhora chegou à empresa, disse ao meu pai que estava tudo bem lá em casa, e que para ele estar descansado porque tinha a casa muito bem guardada, tinha um exército lá em casa a guardar-lhe a casa. E o meu pai ficou um bocado surpreendido e perguntou-lhe: mas o que é que se passou?
É quando a sua empregada abriu a porta e, portanto, nós falámos apenas pelo aquele espacinho da tranca de segurança, mas lá atrás estava um conjunto de crianças de facas e machados e tudo o que havia de material de cozinha na mão, porque estavam com medo que alguém fosse lá à casa fazer mal. Estava em Coimbra, era então aluno da Faculdade de Direito, estava no 3º ano. De manhã, naturalmente, ligávamos a rádio e a rádio transmitia o hino nacional. Ficámos eu e um grupo de alunos, enfim, da minha terra. Ficámos naturalmente surpreendidos, o que é que se passa e tal. Bom, quando chegámos à Porta Férrea já vimos um grupo de alunos. Então falava-se já amplamente de um golpe de Estado. Às primeiras horas da manhã, aos primeiros minutos da manhã, lembro perfeitamente que estive numa discussão, uma conversa daquelas que se prolongavam até tarde, com colegas meus, a discutir ou a conversar sobre as novidades mais recentes da música portuguesa, do último álbum do Sérgio Godinho, do Zeca Afonso. Lembro perfeitamente disso e onde foi. Mas depois, às 8 da manhã, estava numa aula de matemática do primeiro ano do primeiro curso de Economia da Faculdade de Economia de Coimbra. Devo confessar que foi, por muitos anos, a última aula que fui às 8 da manhã. A partir daí, essa hora tornou-se excessivamente madrugadora. Depois disso, ainda tive, creio que com um intervalo pelo meio, entre as 10 e as 11, e fui ao bar da Faculdade de Farmácia de então, onde o empregado do bar, o senhor do bar, que eu conheço ainda hoje, me disse que havia uma grande novidade. Eu já estive com esse senhor muitos anos depois e expliquei-lhe que foi ele que me deu a notícia do 25 de Abril. E o grande momento foi às 5 da tarde, quando foi uma imensidão de gente para o pé da Estação Nova, porque essa era mais ou menos a hora a que chegavam os jornais da tarde a Coimbra. Isto é, nós agarramos em nós, fomos para a Baixa, fomos esperar os primeiros jornais, que foram altamente disputados, sendo que eu acabei por comprar o República já à noite, num sítio que se sabia que ainda havia, que era um café do bairro Norton de Matos, que nesse dia ainda se chamava bairro Marechal Carmona. Eu, em 25 de abril de 74, pela idade que tinha 9 anos, estava no 5º ano de escolaridade e, portanto, nós demos conta, os colegas todos demos conta nesse dia que alguma coisa se passava, porque havia, digamos, algum frenesim na escola e os professores nos mandaram para casa. E claro, com a idade que tinha e com o que se passava, na verdade foi um dia muito feliz, porque andámos todos uns com os outros a brincar, a jogar à bola e outras coisas, portanto, coisas da infância e digamos que essa foi a minha percepção naquele momento. Depois, mais tarde, naturalmente, tive a percepção do que estava a acontecer em casa e nos dias que seguiram. Mas no momento mesmo, foi esse. Quando saí de casa, eu ia normalmente para a base, ia num autocarro da própria unidade militar, passava muito perto da minha porta, porque eu nasci ali em Montreal, eu estava ao pé da minha casa, e quando saí de casa cruzei-me com os civis que costumavam entrar uma hora mais cedo do que nós, e que trabalhavam lá. Cruzei-me com eles e disseram: olha, o Sr. Alferes vá, mas já sabe que não sai, os civis não podem entrar. Há qualquer coisa no ar, só aí é que eu fiquei a saber que havia uma revolução, não sabia. E depois, o que aconteceu, é uma experiência interessante desse dia. O que aconteceu foi que encontrei nesse dia, na base, encontrei uma série de oficiais, 3 ou 4 oficiais, que já lá não estavam colocados e que estavam ligados ao movimento das Forças Armadas. Vim a sabê-lo depois, e que ali estiveram presentes durante todo o dia, no fundo, para, com mecanismos de persuasão junto do comandante da base, conseguir que os aviões não participassem. Como digo, a participação dos aviões poderia ter gerado um caos. Aqueles aviões têm uma capacidade de destruição imensa. E, portanto, durante todo o dia nós vivemos na tensão sobre o que é que decidiria a pessoa, um coronel, piloto aviador, que naquela altura estava a comandar a base aérea. No quartel do Carmo, são neste momento 18 horas e 39 minutos. Começam a movimentar-se as viaturas de guerra que aqui estiveram em frente ao quartel do Carmo. Uma vaia tremenda da multidão. Um momento altamente histórico.